Olá, amigo ouvinte da Rádio Brasil Atual, mais um Sarau Brasil Atual. E hoje com duas convidadas, a Luciana Oliveira, dá um salve aí para nós. Olá! Arícia Mess. Arícia veio, Arícia está aqui. Veio, tá aí. Isso aqui é bom. Dá um salve aí vocês para os nossos amigos ouvintes e espectadores do YouTube, do Facebook. Então, uma ótima noite, né, a todos os ouvintes da Brasil Atual e todo mundo que está aí também conectado. Hoje a gente vai ter aqui um bate-papo, então, bem-vinda quem tá aí ouvindo a gente. Olá, amigos da Rádio Brasil Atual. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, agradecer ao Sérgio Lima, Luciana Oliveira pelo convite e de conhecer melhor você, Sérgio, e Luciana também, que falamos horas no telefone, mas a gente conhece pouco. É verdade. Essa amizade vem da pandemia ou foi de antes? Na verdade, a gente se conectou agora, bem recentemente, por conta do catálogo de cantoras negras brasileiras, né, que é o livro, né, que a gente vai falar um pouquinho dele aqui. E ali no livro, né, como escrevi, retratei, falei um pouco sobre cantoras do Brasil. Uma delas é a Arícia Mess, né, uma cantora do Rio, né, que mora em São Paulo. E aí a Arícia foi no dia do lançamento, a gente se conheceu lá no dia do lançamento, depois conversamos mais um pouco por telefone, né, e aí estamos nessa conexão, né, para nos conhecendo agora, na verdade, assim, mais perto, né. Você começou falando, então, do livro. Quer dar um pouco mais para o nosso amigo ouvinte entender aí o processo do seu livro? Então, o catálogo, né, de cantoras negras brasileiras é um livro que acabou de ser lançado, né, foi lançado agora em fevereiro. O objetivo assim, do catálogo é retratar a trajetória, a história de cantoras negras brasileiras, de alguns momentos, de algumas épocas, né, e com foco principalmente também em cantoras do século XXI, né, que lançaram trabalhos a partir dos anos 2000. E aí esse livro, ele é um desdobramento já de uma pesquisa que eu já tinha começado há um tempo atrás, e que se desdobrou em um mestrado falando sobre estéticas negras no canto. E eu percebi durante a pesquisa, né, eu comecei já ali fazer uma relação de cantoras do Brasil, assim, tendo uma ideia, né, tentando ter uma ideia, né, de quantas cantoras, dessa diversidade dessas vozes, né, e eu acho que depois eu fiquei com essa vontade realmente de tentar fazer um mapeamento, obviamente que é um trabalho longo de vida, né, fazer o mapeamento, mas essa é a primeira edição do catálogo, já traz ali, retrata, né, mais ou menos 45 cantoras, começando lá do século XVIII, XIX, aí passa por umas cantoras um pouco mais antigas de outras gerações, né, Dona Ivone, Lescia e Dolores, Elisete, e aí a gente chega nas cantoras contemporâneas que lançaram o trabalho dos anos 2000 para cá, né? Dentre elas, a Arícia, que está aqui com a gente. E aí eu tento trazer um pouquinho da história delas, né? Eu acho que é importante a gente ter esse registro aí também para a posteridade. Sobre o livro, que eu fui lá no lançamento e tal, sobretudo, eu acho um projeto muito generoso da Luciana, né? Essa coisa de dar visibilidade a outras cantoras negras, né? Com um olhar muito interessante, muito generoso mesmo, esse de compartilhar, né, uma ideia e de trazer, né, nesse momento que a gente tem toda essa questão com relação à negritude, né, a falta de visibilidade, a invisibilidade, né? Então, quando eu vi o livro, né, porque eu fui lá para ver, né, eu fiquei surpresa, positivamente surpresa, né, com a qualidade do livro, né, com a generosidade também da ideia do projeto, né? Porque a gente geralmente vai pensando nos seus projetos próprios, que são para não fazer meu disco, e aí a Lu, quando pensa esse projeto, já é um projeto que inclui uma galera, né? E que é infinito, né? Porque
podem ter vários outros desdobramentos, né? Essa E ideia... além de aproximar, né? Eu acho que tem uma ideia de aproximar. Então, eu agora já me sinto mais próxima da Arícia e de outras cantoras que eu não tinha tanta proximidade, também por causa do livro, né? Gera uma circularidade. Esse corte pega como a mais antiga cantora negra, quem especificamente? A mais antiga que tem no livro é a Lapinha, que ela é do século XVIII, XIX ali. Ela é uma cantora lírica, né? E eu te conheci a partir do livro, né? Que chama Negras Líricas, né? Do Sérgio Bittencourt, se não me engano, o autor. E fiquei surpresa, né? Desse registro, assim, dessas cantoras. É a Lapinha e a Camila Maria da Conceição, duas mulheres negras, ex-escravizadas, né? E que tinham talento, né, de música, para música, no canto, né? A Maria Conceição, por exemplo, a Camila Maria da Conceição, inclusive depois se tornou professora, né? Uma renomada professora da época, assim. E foram mulheres que conseguiram também ali mudar a situação delas, né, diante daquele contexto histórico, através do canto, né? Porque não que, na verdade, elas conseguiram mudar a situação que elas viviam, mas não necessariamente a condição em que elas viviam numa sociedade ainda muito marcada pela questão da escravidão, né? Então, tem até uns episódios que ele narra no livro que era isso, ela cantava em grandes teatros, mas saiu daquele espaço, ela era aquela mulher negra dentro de uma sociedade, né, ainda com aquela marca, né, da escravidão muito forte. Porém, ela conseguiu ter uma condição econômica melhor, né, conseguiu ter um reconhecimento na época que era muito raro para uma mulher negra. Legal. E você toca na Chiquinha Gonzaga, né? Sim, aí tem a Chiquinha Gonzaga. A patrona da composição musical brasileira, né? Acho que todo mundo sabe, né? Exatamente. O dia do aniversário dela é o dia do compositor, né? Da música popular brasileira. A presidenta Dilma, né, fez essa homenagem, né, à Chiquinha Gonzaga, né? Exatamente, uma mulher pioneira também, né? Na composição, no piano, né? E também nas ideias, né? Porque a Chiquinha subverteu na época dela, assim, todo o posicionamento dela enquanto mulher, né? Foi subversivo também, né? De forma geral. Então, acho que ela é também uma grande referência. E tem uma questão também que é interessante, que a história dela, durante muito tempo, foi contada de forma embranquecida, né? Então, muita gente tinha, né, uma dúvida, igual quando eu falo também, por exemplo, da própria Dolores no livro, as pessoas falam, mas a Dolores era negra, né? Assim como algumas outras cantoras, assim, porque a história também teve isso, né? Embranqueceu algumas cantoras e artistas. E a Chiquinha era filha, né? Ela, não sei, talvez tivesse uma pele um pouco mais clara, mas ela era, né, tinha a mãe negra, né, por exemplo. É interessante, né, como esses ícones do passado, né, o Machado de Assis, né, que a gente lê, sei lá, Dom Casmurro, é um dos livros mais lidos, né, pelos adolescentes na fase de faculdade, de ensino médio, né? E a foto do Machado de Assis dá uma impressão de ele ser branco, né? Exatamente. Ele também foi, né? Então, assim, na história da nossa cultura, né, essa tentativa de embranquiçar, né, os nossos ícones culturais, é uma coisa muito Mas chata, isso, né? eu acho, Sérgio, isso tem muito a ver, inclusive eu falo no livro, na minha parte, tem a ver, porque é muito recente a escravidão. A gente tem uma noção de tempo muito... Verdade. Eu conto lá no livro que minha avó, mãe do meu pai, nasceu no ano da abolição. A mãe do meu pai é aqui, ó. A minha avó está aqui. Perto, né? Então, quando a gente pensa, eu me lembro quando eu era mais jovem, né? Quando você é mais jovem, você tem outra noção de tempo ainda, né? A escravidão é um negócio lá atrás, era longe, até o dia que eu entendi isso, que a minha avó, a mãe do meu pai, tinha nascido no ano da abolição. Eu falei, gente, é muito perto.
Então, a gente ainda está com isso muito dentro da nossa cultura, ainda por isso toda essa questão agora, que veio à tona com toda essa força, né? Porque a gente é extremamente recente, são, sei lá, 2 gerações, né? E um fator também histórico muito importante que pouca gente aborda, né? Que é o fato específico, né, de que a nossa abolição, ela, assim, jogou as pessoas que eram escravizadas na rua e se vira, né? Uhum. Muitos, né, não tinham, né, nenhum ensinamento, né, não era comum, né, você ter um escravo que tinha letramento ou estudo, né? Então era muito raro, mais raro do que a população em geral, e foi deixado eles a sua própria sorte, né? Então muitos morreram, viraram pessoas de rua, né? Enlouqueceram, né? Porque acontece, né? De pessoa estar desamparada totalmente, Isso é né? extremamente cruel Começa mesmo, né? Disso. exatamente. Diferente, por exemplo, da libertação que acontece dos escravizados nos Estados Unidos, né? Porque coincidiu um pouco com a Guerra Civil, né, dos Estados Unidos, entre o Norte e o Sul, e lá foi dado para os do Norte, né, que quiseram, né, tirar soldados, participar da Guerra Civil, nacos de terra, né, para eles cultivarem, para sair dessa condição, né, de pobreza e de miséria, né? Então é muito diferente, né? E o Brasil foi um dos últimos, né, a fazer a ruptura da escravização, né? Uhum. E estamos toda hora fazendo essa ruptura, né? Da escravidão. Ainda estamos fazendo, né? Ainda estamos, né? Ainda estamos nos desconstruindo, né, historicamente falando. Mas legal, vamos ouvir um pouco aí, já que o programa também é de música, né, além de conversas boas como nós estamos tendo aqui, vamos ouvir um pouco de música. Quem começa? Quer contar um pouquinho aí, Arícia, também da sua... Contar o quê? Não, falar um pouco de alguma questão da sua música. Falar então... de mim. Quem é a Arícia? Né? Quem é a Arícia? Eu sou uma aventureira. Porque é uma aventura, né, fazer arte no Brasil, né? Então, esse ano eu me dei conta, de repente, que eu faço 30 anos de trabalho com as artes, né, especialmente com a música, né, num país que tem pouco subsídio, né, na verdade, para a música, né? Então, é uma relação danada, né? Essa história toda da mordomia dos artistas é todo papo furado, né? Óbvio que não é isso, né? A gente trabalha muito, né? Não tem fim de semana, não tem emprego fixo. Precisamos trabalhar muito para conseguir viver do nosso trabalho, né? Assim, tem alguns editais e isso causa uma grande competição entre nós, inclusive, né? Porque a verdade é que a gente precisava mesmo colaborar uns com os outros para a gente conseguir trazer alegria, né, para todos, né? A música, ela é pura magia, né? Assim, eu estava vendo um vídeo agora, eu fiquei pensando, acho que eu vou cantar para os animais. Um vídeo, essas coisas de Instagram e tal, uma amiga minha me mandou um vídeo de um cara que resolveu cantar para os bichos. É a coisa mais linda, porque os bichos vão chegando, você vê como é mágico, né? Como os bichos mais selvagens começam a pousar na cabeça dele, porque ele está tocando violão e cantando, a girafa, o elefante, né? E essa magia que a gente causa nas pessoas, né? Quando a gente canta, né? A gente cria um campo de amor e de alegria e de magia, ou de expressão da alma humana. Então, o valor disso é imensurável, né? Então, a gente precisa... O que seria um mundo sem a música, né? Sem a arte, sem a poesia? Isso é a cura dos nossos corações, né? A cura da nossa vida, né? Quando você está triste, às vezes você ouve uma música romântica e você chora que passa, né? Ou você ouve uma música que te conforta o coração, né? Ou te traz uma alegria, um samba que você, né? Que muda, né?
muda, é uma magia que muda a vibração, muda o astral, a música, né? Então, tem 30 anos que eu trabalho com essa magia. Alquimia musical. Oi? O quê? Alquimia musical. Né? Essa alquimia das vibrações sonoras, né? Assim, né? E eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela. Oi? Gabriela, né? Lembrou? Nunca tinha pensado em ser, né? Assim, quando eu vi, estava sendo, né? Bem assim, né? Então, não poderia ser uma advogada, não poderia ser uma engenheira, né? Eu tenho essa coisa com a música e com as artes também, em geral, com a performance, com o teatro. Eu já tive um programa de rádio, Sérgio. Que legal. Chamava-se Música Negra do Brasil e do Mundo, na Rádio Vozes, da Patrícia Palumbo, uma radialista foi da Eldorado por muito tempo, onde fazia uma ponte entre a música negra do Brasil e a música negra que acontece no mundo, porque tudo conversa, né? Sim. E aí foi um prazer fazer esse trabalho, assim. E também fiquei viajando, gravando meu último disco eu gravei enquanto viajava e tal. Fiquei 3 anos viajando pela Europa, me aventurei. Por isso eu digo que eu sou uma aventureira. Fiquei 3 anos viajando e aí comecei a gravar o meu último disco, que chama Versos do Mundo. E durante essa viagem eu também fazia transmissões desse programa de rádio com artistas franco-africanos ou da Inglaterra e tal. Enfim, foi uma aventura muito bacana que terminou ali na pandemia. Porque quando eu vi, não pude mais voltar, fiquei por aqui. Mas, enfim, é isso. Você estava por onde quando ficou presa? Eu tinha voltado, eu tinha vindo aqui para voltar para lá. Eu cheguei no final de 2019, geralmente em março eu voltava para lá, e aí não voltei mais. Fui parar em Friburgo, interior do estado do Rio, enfim, a vida fez assim para todo mundo, cambalhotas, né, de vida na pandemia, né? Verdade. Você trouxe para cantar para nós? Na verdade, eu não toco um instrumento. Eu toco muito mal, então eu prefiro não tocar. Mas eu posso falar, eu tenho uma música que é inédita, que hoje eu fui fazer uma performance lá na Funarte, está tendo o MIT, né, que é um festival de teatro, e tem uma paralela que chama Farofa. E eu estou fazendo parte de uma residência artística lá, e eu resgatei uma música que eu compus no meio da pandemia com uma amiga que também está fazendo parte disso, que é uma poeta muito interessante, chamada Natália Barros. E aí, hoje eu cantei essa música lá a capela. Então, de vez em quando, me jogo nisso, de cantar a capela. Então, vou cantar a capela. Mais um furo musical. Oi? Mais um furo musical do programa Sarau Brasil Atual. Nossos amigos que nos assistem, uma música que eu de vez em quando, nós temos um furo musical. Esse é um furo musical, mais um. Alicia Mestre está nos dando um. Mas eu gostei tanto, é tão bonito. Eu vou cantar só um pedaço, porque como não tem acompanhamento, mas já dá para sentir, olha só que legal. Como um animal na savana, como um pássaro cruzando o Atlântico, como uma grande árvore africana, como uma mulher livre, como você, como você, como você, como você. Com a fome de uma semana, como gente, como tudo, como tu. Como uma índia luz americana, como uma mulher bárbara, como você, como você, como você,
Eu como você. Que legal, Alicia. Muito boa a canção. É boa, né? Muito. Então, ainda não gravei, está no forno. Mas é isso aqui, a gente está aqui para isso, né? Para trazer essas pequenas surpresas. É bem inusitado fazer a capela, mas é tão bonita essa letra também, né? Sim. Não E tô com o, fome. o brinco do furo musical, né? Porque geralmente, né, todo jornalista se orgulha de fazer furos, né, trazer informações novas, né? E a gente aqui no nosso programa tem um furo musical, ou seja, pessoas que nunca cantaram, nunca gravaram a música e que Não, pela eu sua... resgatei essa música por causa dessa performance, né? Aí eu me lembrei, eu fiz essa música no meio da pandemia, eu estava lá em Lumiar, morando no meio do mato, ela me mandou a letra, e aí eu fiz enquanto estava lá. E há pouco tempo eu ainda tem mais um pedaço, que é um pedaço mais indígena, assim, mas esse é o corpo da música, é esse, né? Tem um refrão depois que fala Catiti, catiti, imará, nutia, imará e beiju. Que é. Maravilhoso esse pedaço aí. Oi? Essa é a cerejinha desse Parece pedaço. que é tupi, né? Essa Sim. parte. A Natália tirou do Manifesto Antropofágico. Uhum. Então tem uma brincadeira nossa com essa coisa da antropofagia, né? Assim. Os modernistas, né, em 33, né? Festa antropofágico, né? Somos antropófagos, né? Assim, aqui no Brasil. Eles brincavam com essa ideia mesmo, né, do Brasil, por ser tão miscigenado, né, ser exatamente um antropófago. A gente tem essa cultura mesmo antropofágica, né? De comer as Nossos coisas. índios, né? De... Nossos povos originários, eles faziam isso mesmo, né? Tinham várias tribos que eram assim, né? Antropófagos. Muito legal, Alice. Parabéns pela canção. Obrigado por dar mais um furo musical no nosso programa. E você, Luciana, o que preparou para nós, para nos mostrar aí da sua performance musical, artística? Então, eu fiquei pensando, falei, vou sentindo esse navegar aí. E aí, pensando no próprio livro, né, o catálogo para mim também ele foi um mergulho na minha própria história, né? Através né, ouvindo a história das cantoras, ouvindo e lendo sobre tantas histórias, né? Teve uma coisa até curiosa, assim, porque eu tive a supervisão de uma professora, pesquisadora e antropóloga, né? No catálogo que é a Gole Guerreiro da Bahia, né? Baiana e aí eu já conheci o trabalho dela de antes, alguns livros, e ela fez essa supervisão, né, do catálogo para a gente encontrar ali os caminhos, né, os recortes das pesquisas. E uma coisa que ela me falou, assim, me falava que era nesses textos de introdução, eu me preocupava muito, né, em como trazer a história dessas cantoras e que, né, aspectos que a gente ia tocar mais, qual recorte que a gente ia fazer. Mas teve uma hora que ela me perguntou assim: e você? Né? Como é que você vai estar nesse livro? Você é uma mulher, você é uma cantora e você é negra. E você está contando essa história, mas como que você também vai estar nessa, né? E aí eu não tinha pensado assim, falei, eu não queria estar ali, assim, eu contando a história, assim, fazendo um verbete, por exemplo, sobre a minha história. Mas com o tempo, né, eu entendi que o livro, né, em vez de uma introdução que passe por questões históricas, acho que ele tinha que passar, né, pela minha história, como a música também chegou na minha vida, como eu, enquanto cantora negra, também percorri esses caminhos, né, passei por referências, influências, né, e atravessei também os percalços, todas as invisibilizações, as dificuldades que a gente enfrenta com o mercado, né, com as ausências, né? E aí eu olhei muito para o meu passado, que é minha família ela é carioca, né? Eu sou de Brasília, hoje eu moro em São Paulo. Essas
essas coisas que a gente tem, né? Da diáspora fora, dentro, né? Uhum. E aí a minha família se mudou do Rio de Janeiro para Brasília, né? Por conta das melhores condições de vida e tudo, nos anos 60 ali, na construção de Brasília. Mas é uma família toda do Rio, de pai e de mãe. Então, assim, o samba, para mim, sempre foi um berço, né? Sempre foi um lugar muito de referência, né? Os quintais, por exemplo, né? Que já se conta desde da Tia Seata, né? De como o quintal como esse lugar realmente de formação, né? De formação cultural, formação musical, como foi a Tia Seata, né? Que no quintal dela aconteceu tanta coisa, né? Tantos encontros que são históricos e estão aí hoje, até hoje. Então, na minha família tinha, né, essa coisa muito do samba, do pagode, da gente fazer as festas ali, isso em Brasília, né? Então, escrevendo, eu comecei a resgatar e olhar para o Rio de Janeiro também, né, como esse lugar da minha ancestralidade lá no Rio. Então, assim, quando eu ouço Dona Ivone, me vem uma coisa muito nostálgica, né? Desse lugar, algum lugar na minha memória muito simbólico, né? Então, acho que pensando nisso, eu dei essa volta toda para dizer que acho que eu gostaria de começar cantando essas mulheres que foram para mim essa formação do canto, foram minha referência, foram meu berço, e o berço de tantas outras, né? Por isso eu chamo, inclusive, o livro, elas estão dentro de um capítulo que chama Canto Fundamento. Então, para mim, elas são um fundamento, né? Então, acho que eu vou começar com a Dona Ivone, que é uma música que eu fazia há muitos anos atrás, chama Candeeiro da Vovó, e que, para mim, ela vem até uma imagem, assim, né? Esse candeeiro, esse lugar que vai sendo iluminado com o canto, com a luz, né? Lá, lá, ya, lá, ya. Lá, lá, ya, lá, ya. Virgem, minha Nossa Senhora, cadê o candeeiro de vovó? Seu troféu lá de Angola, cadê o candeeiro de vovó? Era lindo, iluminava os caminhos de vovó. Sua luz sempre firmava os pontos de vovó. Quando veio de Angola, era livre na Bahia, escondia o candeeiro, dia, noite, noite, dia. Mais um golpe traiçoeiro do destino a envolveu. E até hoje ninguém sabe como o candeeiro desapareceu. Vovó chorou de cortar o coração, não tem mais o candeeiro para enfrentar a solidão. Vovó chorou, chorou, como há tempos não se via, com saudades de Angola e sua mocidade na Bahia. Vovó chorou de cortar o coração, não tem mais o candeeiro para enfrentar a escuridão. Vovó chorou, chorou, como há tempos não se via, com saudade de Angola e sua mocidade na Bahia. Lá, lá, ya, lá, ya. Lá, lá, ya, lá, ya. Viva do... Que linda música. É linda. Linda. Cantinho da vovó. Muito bonito. Lá que foi, né, um ícone também da reforma psiquiátrica brasileira, né? Então, um psiquiatra que me permitam falar, ela era enfermeira, também formada em serviço social, né? Isso, sim, com a doutora Anise, né? Com a doutora Anise, né? Isso. Trabalhando essa questão dos resgates, né?
da arte nos pacientes psiquiátricos, né? Que demais, né? De mestre, né, disso aí. E foi a vida toda, né? Eu sou psiquiatra. Mas a Luciana é psicóloga? Eu não. Psiquiatra está cheio de trabalho agora. O mundo está dando muito trabalho para psiquiatra. Está cheio de gente maluca. O povo está tudo pirando. Ai, meu Deus. Realmente, né, depois da pandemia ficou, né? Eu acho que tem super a ver com tipo uma rebordosa da pandemia, porque aquilo foi um momento muito forte, né? Assim, e são só 3 anos, né? Pós-pandemia. É 3 que acabou, né? Acabou sim. E aí o povo surtou, né? Muita insegurança, né? De tudo, de grana, de vida, de quem, né? Enfim, talvez a gente chegue em algum lugar melhor em algum momento. Eu gosto de ser otimista com toda a escuridão que a gente está vivendo, mas eu acho que a gente passa por um momento muito obscuro, mas que depois chega em um momento melhor. Pena que vai morrer muita gente, está morrendo muita gente, né? Mas eu acho que estão precisando dos candeeiros, né? Estão precisando da música, da arte. Fica assim, o povo começa a atacar os artistas e a arte, né? Assim, porque é a gente que traz alegria, que traz a vida, que traz o pensamento, né? A bem-aventurança. Então, o povo não quer isso, né? Assim, os malucos. Acho que a pandemia trouxe muito isso também, a força disso, né? Eu acho que segurou muito ali a pandemia foi a arte, né? Completamente. Tem um pouco a ver com inveja, né? Assim, de achar que a gente é feliz porque a gente produz a arte, né? E não passa por dificuldades, por perrengues, como a Arícia estava comentando há pouco, né? O artista, num país como o Brasil, né? Que não valoriza a sua arte, não valoriza o que produz artisticamente e culturalmente, é muito difícil, é cheio de perrengues, buscar um edital aqui, outro ali, né? Um show aqui, outro ali, né, para poder pagar suas contas, né? Mas, de alguma forma, são pessoas que denotam felicidade, né? E acho que aí vem a inveja, né? Que é um fator muito importante no preconceito, né? Estudei um pouco sobre preconceito, né, para entender um pouco o que é um movimento, né? O indivíduo como é que consegue, né? Preconceituoso, ele vê no outro que é objeto do seu preconceito felicidade, e aí ele fica invejoso, e a inveja, então, é uma parte do preconceito, né? E aí começa a atacar, e um dos ataques é estabelecer um ticket, né? Um prévio pensamento a respeito, né? Que é o preconceito, né? Um conceito a priori, né? Que aí leva porque a gente parece rico, né? Porque a gente é rico, só que é rico de outra coisa, né? É rico de cultura, né? É rico de cultura, de alegria. Eu acho que tem ainda um imaginário, né, da questão da arte, assim, né? Acho que é mas isso. é o que vocês estão comentando também, mas se não fosse, né, a arte, né, se não fosse o entretenimento, né, eu acho que a pandemia teria sido muito pior, né? Mais angustiante, né? Mais gente. Eu lembro de uma frase que eu via muito durante a pandemia, que era do Rubem Alves, né, que falava assim: né, que a gente faz arte porque viver não basta, assim. Né? É isso, realmente acho que se não fosse a arte vai dar outro sentido. E na época da pandemia, eu acho que isso foi muito marcante, né? Porque aquela coisa das pessoas às vezes cantar na janela, né, para os vizinhos, né, e a gente poder fazer em casa, né, música, fazer lives, e foi um grande refúgio, assim, né? Isso é esperança, né? Tem a ver com esperança também, né? Porque isso produz esperança, né? Assim, né? Exato. Acende a alma, né? Você cria essa coisa toda, né, da esperança, né? Você tem que manter a esperança, né? E a arte traz isso, né? Essa coisa dele. É um dos grandes fatores, né, de mudança na vida, assim, na saúde mental, é ter esperança, né? Isso.
o hope, né? A esperança de que alguma coisa pode melhorar é fundamental, né? Na nossa saúde mental, né? Para a gente conseguir viver, né? É o que você estava falando, né, Alice? Você estava otimista, né? Eu, às vezes, quero ser otimista, acho que esse meu programa me deixa suscetível a ficar otimista, mas que Que dá bom. medo um pouco, né? Quando você vê gente fazendo saudação nazista. Mas eles são mortos-vivos, é gente que eles estão morrendo, eles não têm vida. Na verdade, isso é morto-vivo, isso é zumbi. Poderosos, né? Monetariamente falando. Mas isso está dentro, para mim, está no âmbito do transitório. O Musk, lá, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, estão queimando os carros do cara. A população, na hora que se junta, que fosse, peraí, esse cara é um bilionário, esse cara é o cara mais rico do mundo, ele tinha que ter vergonha de ser o homem mais rico do mundo. Isso não é vantagem, não, isso é vergonhoso. Hoje tem tanta gente passando fome, o cara se julgar o cara mais rico do mundo, achar isso legal, isso é vergonhoso, isso não cabe mais no mundo tão cheio de gente, com tanta fome. Entendeu? E não precisa desse dinheiro todo. Ninguém precisa de tanto dinheiro. Ninguém precisa. Podia dividir o dinheiro dele todo por todo mundo, ficava todo mundo bem. Então, vamos dividir esse dinheiro aí. Necessidade de poder. Né? Ele está nessa pegada, né, de acabar com a fome no mundo, que eu achei bem interessante, né? Um bilionário, né, chegar aí, né, com a idade, veem a consciência, né, da importância que você está falando, né, de distribuir a riqueza, né, gerar isso. Né? Isso é uma crise de valores, né, Sérgio? É uma crise de valores. O cara achar que é legal ser mais rico, não é legal. Isso já era do outro tempo que já acabou. Isso não cabe mais hoje em dia. No mundo de hoje, isso não cabe mais. Não deveria caber, né? Mas infelizmente ainda é um pensamento muito forte, sim. Né? Mas eu acho que é um pensamento apocalíptico. As mudanças climáticas. A projeção é de que, de fato, a gente vê que o bilionários, né, vão ter a provisão, acho que é para 2027, né? 6 trilionários, né? E o Elon Musk é um deles, né? 6 no mundo, trilionários, é dinheiro demais, né? Ele não consegue, se ele gastar muito no dia, ele não consegue gastar tudo. Agora, para quê, né? É como você estava falando, para que isso, né? Para que acumular tanto, né? Não, e o mais louco, quem acha isso legal, é porque acha que teria a possibilidade também de ser assim, só que não tem. Então, achar que isso é legal, é achar, então, de repente, eu ou meu filho pode se tornar um trilionário. Não vai. Não vai. Entendeu? Porque é para pouquíssimas pessoas. E isso, no mundo de hoje, isso não cabe. Isso é uma vergonha, a pessoa ter tanto dinheiro assim. Entendeu? Não cabe mais. Enfim, isso é um pensamento apocalíptico. Você não tem como ter essa quantidade de dinheiro sem oprimir, né, sem o dano de tantas outras pessoas. Então, para você, né, ser um bilionário significa opressão, significa o ápice do poder. Né, isso. Manipulação, de ser um ditador. Assim, não tem como você ser esse bilionário e, de alguma forma, não dialogar com... Acho que o exemplo que a Alicia deu, né, do Elon Musk é um bom exemplo, né, da gente ver como uma pessoa equivocada, né? Ele vai para a Alemanha e escolhe, né, apoiar o partido que é quase nazista, né? Já foi, né? Teve algumas discussões dele ser um partido nazista, né? Ele vai lá e apoia esse, né? E esses movimentos mais à direita, né? Uma direita absolutamente fascista, né? Porque é ligado à questão econômica. Eles querem o poder e o dinheiro só para eles. Então, pessoal, vamos se ligar, que você não pode apoiar, achar isso legal. Não é legal. Porque você está sem dinheiro porque ele é o mais rico do mundo. Tem uma coisa que eu acho curiosa nessa história toda, né, do Elon Musk, do Mark Zuckerberg, né, dos poderosos do Silício, né, como diz o Caetano na música dele, né, dos poderosos do Vale do Silício, é que outro dia eu estava pensando sobre isso, a gente fica tentando o que serão as próximas guerras, né, essa coisa do domínio,
E o domínio ele está vendo por uma coisa que a gente mesmo alimenta de alguma forma, né? Que é a comunicação. Comunicação. Eles se tornaram donos dessa comunicação, né? Fizeram com que de alguma forma a gente também estivesse ali meio preso dentro desse universo, assim, né? E agora, através desse universo, é uma forma deles controlarem o mundo, assim, é uma contradição que a gente vive hoje, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo assim que na história, tudo que atinge um ápice, todos esses impérios caem. Não tem como, não tem mais para onde ir. Então vai cair. Agora, demora um tempo, porque o tempo histórico ele é alargado. A gente tem uma vida muito curta, né? Isso é 100 anos, eu penso que eu vou viver 100. Então, a gente pensa historicamente num tempo curto, mas a tendência é essas coisas. E eu acho que a gente está assim, no meio de uma grande mudança, assim, como a gente nunca viu. Acho que vai cair, esse povo todo vai cair. Enfim, vamos ver. Estamos aqui para isso. Estamos nessa transição. É uma transição clara do mundo, né? Enfim, e a gente aqui, como artista, estamos aqui para reportar isso, inclusive falar sobre isso e cantar isso, né? Assim, contando, né? Que depois você vai ouvir música lá, é aí, não sei o quê, 2020, caiu, não sei o quê, né? Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus. Isso, exatamente. Ai, não fica nada. Exatamente. É isso. Né? E a gente está aqui para rir disso tudo também, né? Porque a gente precisa ter esperança e ver que esses são mortos-vivos. A vida está nisso, em você acender a sua chama, né, de amor, né, com a música. Vamos escutar Luciana Oliveira, vamos escutar Arícia Mess, vamos dançar, né? Vamos à praia, vamos cantar, vamos. Isso não custa nada, né? Assim, alimentar a sua alegria, né? Com pequenas coisas, com a simplicidade, né? Com coisas que são muito simples, né? Assim, é o que a gente tem, né? Vamos mais uma, Alice, então? Eu? Oh, meu Deus! Você não pode tomar mais uma bebida? Vamos tomar outra, né? Vamos tomar outra música. Então, outra que é a minha parceria com a Natália. É isso, assim, de não ter aqui um acompanhamento, mas eu vou falar meio cantando, né? É uma música de amor que chama A Quem Chame. A quem chame calor, a quem chame paixão, a quem chame fogo, quem chame desejo, quem chame jogo, quem chame loucura, quem chame razão, a quem chame matéria, a quem chame metáfora, quem chame energia, quem chame invenção, instinto, amor, kundalini, tesão, a quem chame encontro, a quem chame impulso, a quem chame solidão, a quem chame destino, a quem chame ilusão, a quem chame porque sim, a quem chame porque não, a quem chame porque sim, a quem chame porque não, pulse estrela em carne viva no coração. Legal. Arícia Mess. Luiz é vida com essa canção, Arícia? Oi? Como é o nome dessa canção? Chama-se A Quem Chame. Essa música tem nos streams e tal, ela é bem dançante. É uma música bem legal, assim. Ela tem um pulso, assim, né? Tem uma bateria. Chama uma força, né? Ela evoca uma força, né? Eu acho que isso é muito legal. Ela tem um. Vale a pena escutar. Procurem aí. Tem no YouTube. E tem nos streams, dá para escutar. Chama-se A Quem Chame. Quantos álbuns você lançou, Arícia? Eu lancei 3. Eu lanço álbuns de 10 em 10 anos, porque, enfim, como eu sou uma artista independente, dá muito trabalho fazer, tem que arrumar o dinheiro, aí chama isso, puxa o estúdio, parará. Então, eu acabo fazendo discos de 10 em 10 anos. Vamos ver se eu consigo diminuir esse placar. Daqui por diante. Mas, enfim, o último eu lancei no meio da pandemia, foi esse que eu gravei enquanto eu viajava, né?
E você demora um tempo gravando um disco, né? Por causa das condições mesmo, né? Você tem que puxa daqui, puxa de lá. O estúdio é uma coisa cara, tem músico, né? Assim. E aí tem que lançar. Aí hoje em dia os streamings, só por você, querido ouvinte, os streamings não pagam nada para o artista. Você só ganha quando você toca 1 milhão de vezes, você começa a ganhar um pouquinho. Então não pense porque você está lá, que não sei o quê, você ganha muito pouco. Né? Então é tipo o famoso nó em pingo d'água. Né? É isso. Sobrevivência bruta. Gente, é isso. Acho que hoje a realidade também, né, da arte é muito esse desdobramento de possibilidades, né? Acho que você falou essa coisa dos streams, né? E a gente acha que isso, sim, de alguma forma democratiza a música. É uma discussão, né, longa, eu acho. Mas, assim, se de uma forma fazendo essa música chegar para as pessoas, de outra é isso também, né? Eu acho que os artistas independentes, que antes dependiam muito disso, assim, você faz um show, você vende seus discos, né? A gente vai criando ali toda uma cadeia de economia criativa, né? Que é exatamente isso, você poder vender seus discos durante o seu show, né? Você receber pela música que você compõe, que você escreve, que você grava, né? Isso. E isso eu acho que hoje a gente vive um momento também, assim, né, que glamoriza as coisas sem maqueia, na verdade, a grande precarização que a gente vive também. Né, isso é verdade. E é cada vez mais difícil você conseguir você falou a questão do edital aí, por exemplo, o edital, que, né, eu vi uma matéria outro dia do jornalista Júlio Maria, e ele falando assim, por exemplo, quando a gente ganha o edital, a gente fica super feliz e divulga isso, nossa, que legal, ganhei. Né, ele falou assim, isso às vezes o que incomodava ele, isso, né? Porque se você está, na verdade, comemorando que sem não ganhar. Assim, eu acho que a gente tem que ficar feliz, obviamente, porque é o que te permite muitas vezes concretizar. Eu consegui fazer o livro, eu consegui gravar alguns discos através de edital, né? Você, eu acho que, né, como muita gente consegue, a gente vê a importância que eles têm. Mas a gente precisa mais, principalmente, pensar em políticas públicas que consigam dar a base dessa estrutura. Porque a base ainda é muito falha. Né? Isso tem um tanto. Um consegue, mas 100 não consegue, 1000 não consegue. Né? E aí, como é que a gente faz para que as pessoas, né, continuem com as suas carreiras e não desistam no caminho porque vão encontrando muita dificuldade para realmente conseguir? O mundo ideal é um subsídio para você pensar um projeto, que acontece em muitos países mais desenvolvidos socialmente, né? Assim. Então, tem um subsídio para você desenvolver um projeto. Né? E às vezes você não tem nem que entregar. A carreira poder ser também mais autossustentável, né? Ou seja, as pessoas pagarem mais para poder assistir um artista independente, então, assim, você vai fazer seu show e a gente conseguir ter um fluxo de público que se dispõe a pagar aqueles ingressos, daquele valor que é o valor que vai ser justo para aquela cadeia funcionar, que a pessoa, né, como a gente tinha antes, você vende o disco, você tem o seu, né, vende o ingresso, e assim, a gente consegue fazer a coisa também se tornar sustentável, né, a partir de políticas, mas também a partir do mercado que funciona no pequeno porte, no médio porte, no grande porte. Médio porte, uma coisa médio porte, porque o Brasil ficou muito mainstream. E aí ficou querendo ser mainstream. E aí o mainstream é uma coisa pequena, é pouca gente. E aí o que faz? Vira uma fábrica de artistas. Eu me lembro nos anos 90, quando eu surgi no Rio de Janeiro, tinha uma coisa muito assim, quem vai ser a próxima Cássia Eller? A Cássia, quando apareceu, era um estrondo. E aí procuraram vários cantores que fossem iguais, ou que fossem iguais a fulano, ou a ciclo. A próxima é Marisa Monte, né? E aí vira uma... Isso não tem nada a ver com a arte, com a música. Isso tem a ver com o mercado. Aí o mercado ele se coloca dessa forma e cria uma situação que não favorece, na verdade, a questão da música. Lá atrás, até ali nos 60, 70, ainda tinha o Gil, Caetano,
Gal, a Bethânia chegaram a viver um tempo melhor, onde tinha ainda... tiveram um programa de TV, por exemplo, né? Assim, né? Então... as gravadoras tinham força também, né? Então, quando você conseguia... Talvez tivesse menos força, né? Assim, aí. Não, elas tinham força no sentido assim, se você conseguia entrar numa gravadora, você tinha todo um suporte, né, para gravar, você já recebia ali também, enfim. Mas é isso, também existem questões atrás, existem questões hoje, né? São questões que estão mudando, né? Assim, os tempos mudam, acho que, né, as dificuldades, porque antigamente também, talvez, só aquelas pessoas que estavam na gravadora era que conseguiam realmente fazer música. Não tinha meio de você produzir, independente. Não tinha meio. Então, hoje, assim, por mais que a gente viva e tenha precarização, tem um monte de coisa, mas hoje você ainda consegue, né, os estúdios que estão aí, que são pequenos estúdios, mas que conseguem... Eu tenho aqui um estúdio em casa. Então, tem um microfone em casa e fazer essas parcerias, né, e divulga no seu Instagram, divulga no Spotify, usa os meios alternativos, né? A tecnologia ajudou muito, na verdade, a produção. A questão fica sendo sempre como você coloca isso para que mais gente possa escutar. Então, como é que ultrapassa o que eu faço aqui e chega em quem está me ouvindo aí em casa agora, né? Como é que chega em você? Né? Se você tiver curiosidade agora, você vai procurar na internet e vai me achar. Né? Você vai achar. Se você procurar botar meu nome, Arícia Messa, você vai ver um monte de vídeo, você vai ver videoclipe, você vai ver no streaming, você vai ver no YouTube. Né? Então, esses canais... Encontra as estratégias para continuar. Esses canais de rádio, por exemplo... do nosso trabalho. Né? Super importante. A gente, aqui, você, com isso, seu programa, você está dando voz a Luciana e a mim, que muita gente que está escutando agora nunca ouviu falar, né? Esses canais que são super importantes, né? Para chegar nas pessoas, ouvirem e saberem um pouco o que a gente pensa, a nossa história, né? Exatamente. Até porque isso é uma concessão pública, muita gente esquece disso, né? O dono da rádio. Concessão pública que o governo deu, né? E a pessoa tem que fazer um serviço social, né? Que eu acho. Divulgar novos talentos, pessoas que foram esquecidas, né? Essa é a nossa proposta do programa. Essa Rádio Brasil Atual é bem legal, né? Nesse sentido. Exatamente. A proposta dela é exatamente essa, né? Se a rádio que toca música, as outras não tocam, que dá notícia que as outras não dão. Aproveitando e fazendo o slogan da rádio, né? É isso. Mas, gente, por incrível que pareça, o programa está quase chegando no final, então eu queria mais uma canção de cada uma de vocês, né? Então eu ia pedir para a Luciana cantar mais uma e depois passar para a Arícia rapidinho, e a gente poder encerrar o programa. Parece que não, já passou. Parece que não, mas saiu voando, né? Então, vamos aproveitar também esse espaço, esse momento aqui, né, para falar um pouquinho da... Né, acho que vim falar do catálogo e vim falar também um pouco dos meus projetos, né? Então, eu lancei também 3 álbuns, né? O primeiro que eu gravei foi em 2009, que chama O Verde do Mar. O segundo, Pura, que eu gravei em Salvador, no estúdio do Guilherme Arantes, né? Que ele tinha um estúdio lá, que era um estúdio que você podia fazer uma imersão para gravar, né? Uma proposta muito legal. E depois gravei o Deusa do Rio Níger. Né? Inclusive, nessa gravação com o Guilherme, surgiu a parceria, cantei com ele durante um tempo também. Né? Então, e eu tenho essa atuação, né, que dos meus trabalhos solos e também como backing, né? Backing vocal, eu cantei com o Guilherme há algum tempo. Hoje eu canto também com a banda Nat Roots. Estou em turnê com eles, então, paralelamente ao livro e as outras coisas, né, eu também acompanho a banda. Eu acho que é gostoso também, o gostoso da música acho que é isso também, né? A gente poder diversificar e ter essas múltiplas, né, atuações assim, musicais. E aí eu vou trazer uma música que é do segundo disco, ela chama Aroeira. Fala aí um pouco do poder das plantas, das folhas. Vou fazer aqui essa no violão e a gente vê como é que vai ficar o áudio. Se tiver muito atraso, aí vocês me avisam. Tá indo bem? Bem.
De manhã prepara as folhas para me banhar, água limpa e cristalina para me benzer. Junto folha pra esse canto e a água do mar, e um ramo de aroeira pra me refazer. Fecho os olhos com as preces em meu orixá, rezo a Deus para que leve todo padecer. Peço luz em todo canto, em todo lugar, pra que cesse nesse mundo todo esse sofrer. Aroeira, folha que dá no chão, aroeira, força que vai guinar, aroeira, banho de proteção, aroeira, canto pra quem tem fé, aroeira, bálsamo da missão, aroeira, força do meu axé, aroeira, banho do coração, aroeira, cura pra quem lhe quer. Aí, canção Aroeira. Aroeira. Para quem está com dúvida aí, é uma planta, né? É uma planta. Faz banhos, né, Acho que tem dois significados, né? Porque tem a aroeira, que é o que quando fala da árvore, né? Que ela também tem a coisa da madeira muito forte, né? Uhum. Ela, né, tem até uma música que fala do pau da aroeira, assim, de ser muito resistente. A gente está falando de resistência aqui, né? Coincidentemente, chegou na aroeira. Uhum. E a folha, né? Também, que é uma folha para banhos, né? E dedicada também a alguns orixás. Assim. Então, tem o poder espiritual e o poder da resistência. E você, Alicia, vai cantar para nós agora, para se despedir? Então tá, eu vou cantar um trecho de Onde Mora o Segredo, que é uma canção minha em parceria com Sueli Mesquita, que é uma parceira minha lá do Rio. Fala, eu fiz homenagem a Ginga, aquela rainha africana. Rainha de Angola mandou dançar, rainha de Angola mandou cantar, rainha de Angola mandou dançar, rainha de Angola mandou cantar. E aí é onde mora o segredo. Quem balança como o mar tem... Quem balança como o mar não tem medo. Se a espera é muito longa, meu nego. Se a espera é muito longa, meu nego. Aí é onde mora o segredo. Balança como o mar não tem medo. Espera muito longa, meu nego. Espera muito longa, meu nego. Rainha de Angola mandou dançar. Rainha de Angola mandou cantar. Força de Angola apoiada pelo governante que manda no céu. Mandem dizer que acabou esse tempo em que a terra é um poço de dor. Façam virar um milênio como uma moeda com face de prata. Salvem a terra do inferno, do céu, do pretexto pra falta de amor. Rainha quilombola de Matamba e Angola. Rainha quilombola de Matamba e Angola. Ginga é rainha quilombola de Matamba e Angola. Rainha quilombola de Matamba e Angola. Força de Angola apoiada pelo governante que manda no céu. Mandem dizer que acabou esse tempo em que a terra é um poço de dor. Façam virar o milênio como uma moeda com face de prata. Salvem a terra do inferno, do céu, do pretexto para falta de amor. Que bonito! Essa é a Alicia Mestre, você acabou de ouvir na canção. Como é que é o nome? Chama-se Onde Mora o Segredo. É nome do meu segundo álbum, né? Tem 10 anos que eu lancei. E eu gosto muito dessa canção. Fala muito desse momento, né? Oh, super a ver. É. Só posso aqui agradecer a Alicia Mestre pela participação, a Luciana Oliveira, agradecer a Denise, que faz a produção do nosso programa,
né, e essa rádio, né, especial, né, que é a Rádio Brasil Atual, que permite que a gente continue aí já quase 5 anos, né, fazendo mais de 5 anos, fazendo o nosso programa Que legal. Brasil Atual. Que Muito ótimo. obrigado, quiser Vida despedir, longa, né? Vida longa. Alice e Luciana. Um prazer, Sérgio, conhecer você. Viu? Obrigado. Parabéns pelo programa, por esse espaço, por abrir esse programa para que os artistas possam vir falar um pouco de sua arte, né? Trazer um pouco de luz e alegria para o mundo. Obrigado também por você pela participação. Luciana? Queria agradecer também, agradecer muito a gente ter esse momento aqui, conversar um pouco, poder conhecer, né? E poder compartilhar um pouco aí da nossa música, da nossa arte, das nossas ideias, com os ouvintes da Rádio Brasil Atual, com as pessoas que estão aí também acompanhando pelo YouTube. E queria te agradecer, né? Desejar vida longa a esse programa, acho que é essencial, né? Como a gente falou aqui, tantas vezes que esses espaços estejam aí, né? Dando vozes, né? E escuta, né? Para os artistas, para a arte, para a música brasileira. E é isso, a gente segue resistindo, né? Com a nossa arte, com a nossa música e com a força que a gente tem através disso. Parabéns para vocês pelo trabalho de vocês. A gente fica por aqui, amigo ouvinte. Semana que vem tem mais Sarau Brasil Atual, né? Com mais convidados, a gente sempre fazendo, né, uma conversa como essa, e que mostra também o trabalho dos nossos amigos, parceiros, dos grandes músicos brasileiros, dos artistas brasileiros. Deu para ver aí a Luciana, que não é só uma musicista, mas também escreveu um livro, né, um catálogo, né, sobre as mulheres negras. Cantoras negras Cantoras, brasileiras. né? Aliás, queria, aproveitando só esse finalzinho aqui, quem quiser conhecer, procurar o livro, no momento também divulgar, está aqui para quem está assistindo, né? Acho que, peraí, assim, dá para ver um pouquinho aqui do livro, ó, Catálogo de Cantoras Negras. Foi lançado pela editora Dandara, então dá para encontrar o livro no site da editora. A gente está começando a chegar em algumas livrarias também. Então, eu queria convidar quem quiser conhecer um pouco mais da história das cantoras brasileiras. Isso aí. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais Sarau Brasil Atual. Não deixe de assistir nosso programa, todos sexta-feira, às 21 horas, vinculado pela Rádio Brasil Atual, mas vai ficar no YouTube, vai ficar no Facebook. Então, manda o link depois para os seus amigos. Né? Só deixa a gente sair do infinito da internet. Vamos mandar.